Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. E olha o tema de hoje, também muito especial. E você que está bem a par da geopolítica, já pelo tema você vai saber do que eu vou falar. Brasil independente. Nem Estados Unidos, nem China. Olha aí o que você vai falar. Brasil independente. Nem Estados Unidos, nem China. Eu vou fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicanalista e psicólogo. Será que já não é tempo do Brasil perder a mentalidade de país colônia e se colocar como país independente? Será que já não deu tempo para isso? Ou será que nós vamos ser sempre colônia de um país, colônia de outro? Quando eu falo colônia, economicamente, evidentemente, né? Eu não estou falando politicamente, mas economicamente. Ficar nas mãos de um país, ficar nas mãos de outro, porque deve para esse país ou deve para aquele. Falo isso porque a general norte-americana, Laura Richardson, acho que alguns de vocês já ouviram essa notícia, etc., alertou o Brasil sobre as intenções da China nas relações políticas e comerciais entre China e Brasil. Então ela falou, não, nós Estados Unidos somos uma democracia, vocês já se relacionam conosco há 200 anos, são duas democracias, imagina que vocês vão agora se bandear para o lado da China, não pode, são só 50 anos de negociações, e ela fez uma série de alertas, dizendo assim, não, nós somos uma democracia, eles não são. E aí até a embaixada da China respondeu a isso, mas em síntese, o recado dela foi, Brasil, tome cuidado com as intenções da China de domínio político-econômico. Então toma cuidado, eles querem dominar vocês política e economicamente, como se os Estados Unidos não tivesse feito isso. Como se os Estados Unidos fosse lindo e maravilhoso e não tivesse feito isso com o Brasil, né? Ela esqueceu de mencionar, vamos assim dizer, que todo o domínio político e econômico dos Estados Unidos no Brasil, o quanto isso nos endividou, então nós ficamos endividados com as instituições financeiras norte-americanas, e nos enfraqueceu como nação soberana. Então, os Estados Unidos já fez isso conosco. Então, isso que ela está alertando, olha, a China pode fazer isso, é uma piada. Porque foi exatamente o que os Estados Unidos fez. Ah, vocês vão ficar nas mãos dos chineses, endividados com os chineses, mas foi isso que os Estados Unidos fez. Então, daqui para frente, nunca mais isso. Vamos tentar mudar o modelo. Vamos deixar de ser país colônia. Vamos buscar a nossa independência. Então, a porta-voz da Embaixada da China no Brasil respondeu e disse que as declarações da general norte-americana foram equivocadas. Claro. Quer dizer, alertar o Brasil do que os americanos fizeram. Ah, cuidado que os chineses podem fazer isso. Mas eles fizeram isso conosco. Historicamente, nos endividaram. O Brasil virou colônia dos Estados Unidos porque tínhamos dívidas com instituições norte-americanas. Né? Tinha que obedecer a cartilha dos Estados Unidos. Em poucas palavras, os Estados Unidos querem continuar o seu domínio político e econômico no Brasil. Pronto, é isso. Ah, não, vocês não podem se bandear para a China porque nós queremos continuar dominando vocês. Vocês estão nos obedecendo. E vocês continuarão nos obedecendo. Então eles acham que toda a América do Sul é um quintal deles. Que eles fazem o que quiserem, mandam, desmandam, e o brasileiro tem que ficar obedecendo. Se a nossa postura já foi essa, a partir de agora não pode mais ser, né? Quanto tempo nós vamos ser subservientes a outras nações? O domínio que gerou um imenso endividamento do Brasil. O que gerou esse domínio? Enfraquecimento político, imenso endividamento, tanto que o progresso econômico foi dificultado. Então, o que gerou? Gerou tudo isso. Foi bom? Olha, não sei.
Não sei te responder isso. Alguns vão dizer que foi, outros vão dizer que não foi, mas na prática endividou o Brasil. Na prática trouxe um problema seríssimo para o Brasil. Estados Unidos. Os norte-americanos não querem que esse domínio político-econômico passe para as mãos da China. Então o que eles querem? Eles querem continuar dominando politicamente e economicamente o Brasil. Vamos lembrar, estamos na época OTAN versus BRICS. OTAN em plena decadência, Estados Unidos, União Europeia, tudo em decadência. E BRICS em ascendência. Então, se nós fizermos qualquer parceria, nos BRICS tem que ser parceria. Não tem que voltar a ser colônia de nenhum país dos BRICS, não tem que ser colônia da China, tem que ser parceria. Então aí o vínculo seria diferente. Mas e nós, brasileiros? O que devemos pensar de tudo isso? Então, o que pensar de tudo isso, dessa polêmica, dessa general norte-americana, a embaixada da China respondeu, o que nós devemos pensar de tudo isso? Não está na hora de rompermos com todos os domínios, sejam norte-americanos, sejam domínios chineses, se estabelecermos uma relação de dependência, se voltarmos a ser colônia e tudo mais, a rota da seda e tudo mais, será que não está na hora de romper com todos os domínios e buscar a nossa soberania, a nossa independência verdadeira, não no papel? Não está na hora de sermos uma nação independente e acabarmos com a mentalidade de país colônia? Até quando vamos ficar sendo país colônia, obedecendo os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos pensam assim, a América Latina é quintal nosso. Nós mandamos, desmandamos, fazemos o que for, quisermos. Não, calma. Vamos nos impor um pouco. Vamos demonstrar nossa autonomia. Não perder as boas relações comerciais e tudo mais. Não precisa nada disso. Mas, pera lá, você não manda aqui. Ok? Temos todos os recursos para isso. O Brasil é um país rico, cheio de recursos. Para que ficar na dependência de outro país? E podemos ser uma nação independente não comandada pelas outras. Nação independente, autônoma, e que faz, e que vai seguir agora seus próprios interesses. Porque sempre que fica na dependência de outras nações, entendam, em geopolítica não tem nação boazinha. Todas querem seus próprios interesses. Entende? Estados Unidos é bonzinho, a China é mazinha. Não é nada disso. Os Estados Unidos procura seus interesses e a China também. E nós temos que ter uma autonomia suficiente para dizer, não, a partir de agora, nós não vamos ficar obedecendo os interesses americanos ou chineses. Nós vamos ter a nossa autonomia. Todas as nações pensam primeiro em seus próprios interesses. É isso que a nação pensa. Não, mas o americano é tão bonzinho. Não vem com essa, vai. Você está tão ingênuo assim ainda? Acorda. Desculpe falar assim, mas temos que acordar. Não tem nação boazinha. O que a nação quer é os seus próprios interesses políticos e econômicos. É isso que a nação quer. Por isso que os Estados Unidos e a general estão querendo o Brasil ainda sob domínio deles. Essa que é a questão. Se continuarmos dominados por esta ou aquela nação, é claro que precisaremos obedecê-la e servir aos interesses dela e não os nossos. Então, quais são os interesses do Brasil econômicos, de crescimento, políticos, de desenvolvimento? Quais são os nossos interesses? E não ficar o tempo inteiro seguindo os interesses dos outros, pagando endividado, pagando só juro porque não consegue pagar a dívida principal. Até quando? Até quando manteremos a mentalidade de país colônia escolhendo os nossos donos? Não, eu prefiro como dono os Estados Unidos. Não, eu prefiro como dono a China. Não tem que escolher dono. Tem que escolher a independência, tem que escolher
autonomia e não tem mais dono. Ninguém é dono do Brasil. Então temos que fazer a escolha pela nossa independência, pela nossa autonomia. Não é questão de escolher se os nossos donos continuarão sendo os norte-americanos ou passarão a ser os chineses. Até o termo que eles se atribuem, americanos, é um termo malicioso. Por quê? Porque nós também somos americanos, mas é um termo de uma época que eles imaginavam o seguinte, que eles seriam os donos da América e que a América Latina inteirinha seria um quintal deles. Então, eles se autodenominam americanos ou norte-americanos, mas isso também está errado, porque na América do Norte temos México e Canadá também, porque eles imaginavam isso, nós dominamos e o restante é um quintal nosso, nós mandamos no restante das Américas. Então é uma denominação errada. Então nós podemos usar a denominação de estadunidense. Pronto, essa é a denominação correta. O país é Estados Unidos e não América, nem América do Norte. Nós continuamos a usar porque nos livros de história está assim, mas podemos chamar de estadunidenses, né? É questão de buscar a nossa independência política e econômica e, inclusive, mais do que isso, uma liderança. O Brasil tem tudo para ter uma liderança. Sabe por quê? Nesses conflitos atuais, é uma nação neutra. Então, os Estados Unidos, por exemplo, nesse conflito Israel versus Irã e Palestina, vamos chamar assim, os Estados Unidos já tomou o lado de Israel. E Ucrânia versus Rússia, já tomou o lado da Ucrânia. Então é uma nação que toma partidos. O Brasil pode ser a nação que vai discutir a paz, a diplomacia, porque não toma partido de um lado nem do outro. Já pensou nisso? Então nós podemos ser uma liderança política no mundo muito importante. Afinal de contas, já fomos independentes e autônomos em 2 ocasiões na história do Brasil. Eu só vou relembrar dados históricos muito interessantes que aconteceram com o Brasil. Então nós temos vocação para sermos independentes e tudo mais. Na primeira ocasião foi em 1808. O Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português. Sabia disso? Quando a monarquia portuguesa se mudou para o Brasil. Então a monarquia portuguesa veio para o Rio. Então o Rio se tornou a capital do Império Português, com todas as suas colônias. Rio de Janeiro. Então já tivemos uma ocasião de grande independência e autonomia. Naquele momento, o Brasil deixava de ser colônia para ser sede do governo português. A sede se mudou para cá. Então já tivemos uma ocasião de abandonarmos a ideia de colônia. A segunda ocasião, você sabe, você que estuda história e tudo mais, foi com Dom Pedro I. O Brasil fez a sua declaração de independência, foi um acordo com Portugal. Fez a sua declaração de independência. Lá em Portugal é Pedro IV, no Brasil é Dom Pedro I. Mas ele ficou e declarou o Brasil independente. Então, para ser uma nação independente. Então, independente de Portugal, e se tornou novamente o Império e depois República. Então, primeiro se chamava Império e depois passou a se chamar República. Mas poderia ter a sua independência, mas acabou sendo dominada, principalmente economicamente, por outros países. Temos vocação para sermos um país independente e rompermos completamente com qualquer mentalidade de país colônia. Não precisamos mais disso. Então, nós não precisamos mais ficar escolhendo os nossos donos. Para com isso. E agora, na época dos BRICS, entendermos que os demais países serão parceiros. Não vamos fazer o que fizemos com os Estados Unidos. Não vamos ficar dependentes de um país como ficamos dos Estados Unidos.
Não vamos ficar devendo para esse país, para as instituições financeiras desse país, como nós ficamos devendo para os Estados Unidos, numa situação terrível, de inflação terrível, na qual nós só pagávamos os juros da dívida, não pagávamos o principal. Então, vamos mudar de mentalidade? Por isso podemos sair dessa disputa de quem vai nos dominar ou continuar nos dominando, né? Quem vai dominar a partir de agora ou continuar nos dominando. Devemos até manter boas relações com esses países. Quer dizer, isso não significa rompimento, porque temos boas relações comerciais tanto com China quanto com Estados Unidos. E podemos manter essas boas relações. Não significa em momento algum rompimento. Vamos romper com os Estados Unidos, vamos romper com a China. Não. Vamos manter boas relações, especialmente comerciais, políticas comerciais, econômicas, etc. Entende? Que são bons parceiros comerciais, mas devemos negar qualquer relação de submissão e declarar mais uma vez a nossa independência, a nossa autonomia. Então, parceiros. Então, agora é parceria. E está dentro do modelo do BRICS. Se o Brasil fizer corretamente o seu papel no BRICS, então nós somos parceiros. Então, o que é BRICS? Só para repetir, né? Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Agora são os BRICS 10. Então, entraram mais alguns países, né? Então, deixa eu me lembrar. Então, entrou Irã, entrou Etiópia, entrou Emirados Árabes, entrou Arábia Saudita e entrou Egito. Pronto, mais esses 5. Então, são BRICS 10. A Argentina não quis entrar. Na minha opinião, a Argentina errou, mas vai fazer o quê? Não quis entrar. Mas agora vamos estabelecer uma relação de parceria, não uma relação de dependência. Então, esse grupo, BRICS 10, já é o grupo econômico mais poderoso do mundo. E vai se tornar rapidamente o grupo político mais poderoso do mundo. Por que a general norte-americana estava tão desesperada? Porque percebe que o Brasil está lançando o voo sozinho, que não precisa mais dos americanos para nada. E é isso que nós precisamos ter, essa mentalidade. Parar com a síndrome de vira-lata, como o Nelson Rodrigues falava. Ou ele chamava de complexo de vira-lata. E genial, né? O Nelson Rodrigues era genial. Ele falava as coisas na lata, né? Todo mundo dançava o minueto, disfarçava, ele falava na lata. Ele mostrava tudo na lata. Então essa foi a grande genialidade do Nelson Rodrigues. Que tal não sermos mais quintal nem dos Estados Unidos e evitarmos ser quintal da China? Então vamos deixar de ser quintal dos Estados Unidos? Vamos deixar aquela mentalidade que os americanos implantaram de que eles seriam os donos da América e o restante dos países quintal deles. Por isso que eles se chamavam América. Porque eles achavam que tudo era deles. E que o Brasil seria mero quintal deles. Depois também se chamavam Norte América porque eles acham que os outros países também são secundários. Eles são importantes. Não, eles são estadunidenses. Vamos usar mais esse termo, porque é um termo mais correto. Os termos antigos eram daquela mentalidade que eles tinham, que eles dominavam tudo. E que tudo era deles. E que o nosso país, inclusive, seria um quintal deles. Não seria melhor para o Brasil, como nação, reconstruirmos, né, reconquistarmos a nossa independência? Reconquistarmos a nossa independência? Uma independência que foi conquistada de forma muito difícil, mas que depois, por acordos econômicos, por uma série de questões, ficamos na dependência, ficamos subservientes, especialmente aos norte-americanos. Então os acordos conosco, olha, alguns vão dizer, não, André, foram super favoráveis. Vamos questionar um pouco isso. Se foram tão favoráveis para a gente
com tanto endividamento, com toda a situação que eles criaram. Mais do que isso, nos libertarmos do nosso complexo de vira-lata, como dizia Nelson Rodrigues. Vamos parar de pensar que a gente é pior, etc. E vamos construir uma grande nação. Nós temos tudo para isso, todas as riquezas para isso, todas as condições para isso, para decolarmos. Então, vamos tirar essa síndrome de vira-lata. Tem pessoas pensando, não, eu quero morar na Europa, porque Europa sim. Para com isso. Para com essa idealização. O Brasil já é a 9ª potência mundial e tem tudo para ser uma potência cada vez melhor e termos todas as condições de vivermos muito bem aqui. Ah, André, mas o Brasil está cheio de problemas. Sim, concordo. Vamos resolver? Vamos trabalhar com os problemas que temos? E vamos melhorar cada vez mais o nosso país? Vamos fazer isso? Essa é uma proposta boa. Porque é um país maravilhoso. Vamos ter que melhorar uma série de coisas, concordo. Mas vamos em frente, né? E essa questão, né, do brasileiro sempre achar que a Europa é melhor, que Estados Unidos é melhor, para com isso. Vocês não sabem os problemas que tem na Europa. Brasileiros imigrando para Portugal, não sabendo quanto o português ganha, a crise imobiliária que tem lá, o português mal paga o aluguel, se é que encontra uma casa para alugar numa capital como Lisboa. Então, não, eu vou lá porque lá eu vou viver melhor. Pensa bem se compensa, se informa mais. Não, mas lá faz parte da Europa, deve ser melhor. Para com isso. Isso é idealização, a gente idealiza uma Europa que nem existe mais. A Europa está em crise. Estados Unidos também. Não, André, você não sabe o que você está falando, porque o dólar e o euro valem muito mais. Valem muito mais, sim. E o que torna a vida lá muito mais cara. O que você pensa? Viver em euro é muito mais difícil. Viver em dólar é muito mais difícil. Então, pensa bem. Vamos parar de idealizar os outros países e achar que sempre o Brasil é pior, aquela coisa, esse complexo de vira-lata que nós já temos historicamente. Vamos parar com isso. E vamos melhorar o nosso país. Agora, não seria, quando eu falo em liderança, não seria mais uma liderança isolada, pois vivemos na atualidade em um mundo multipolar. É uma liderança em conjunto. Então, nesse mundo multipolar, seria uma liderança do tipo BRICS. Então, uma liderança com os demais países BRICS, com os 10 países que eu mencionei, mas sermos uma liderança no mundo e deixarmos de ser país colônia finalmente. Eu acho que isso é uma coisa para colocarmos na nossa mente e mudarmos definitivamente de mentalidade. Espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.